tudo suave? Agora eu estou trazendo para vocês aqui a segunda parte do nosso vídeo. A segunda parte aqui ela vai estar trabalhando muito mais ali tentativas que os gregos tiveram de tentar localizar a Terra dentro do universo e também de trazer para nós ali qual seria o formato, que é o formato real da Terra. Então, bora lá, né? Vamos buscar. Galerinha, qual que é a ideia, tá bom? Os gregos, eles acreditavam ali que a Terra ela era representada dentro do modelo que eles chamavam de modelo geocêntrico. Professor, o que significa esse geocêntrico? Esse nome meio estranho aí. Primeira coisa, geo, galera, tá ligado à Terra. Então, o que acontece? A Terra no centro. Então, eles acreditavam que o quê? A Terra era o centro do universo. Acreditavam que o nosso universo conhecido ali, a Terra seria o centro. Esse modelo estava errado, mas aí você vai falar, professor, eles estavam errados porque simplesmente os gregos chutaram, fizeram de maneira errada? Não, tinha coisas que fizeram eles pensar nisso, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que trazer logo de cara ali, tá bom? É que sim, os gregos acreditaram muito no modelo geocêntrico e esse modelo durou tanto tempo, principalmente devido às opiniões, né, às ideias de Aristóteles. Aristóteles era um cara muito influente na Grécia. Como ele defendeu um modelo que era um modelo geocêntrico, o pessoal passou a acreditar durante muito tempo que esse é o verdadeiro. Professor, mais o que? Nós temos também o apoio de uma instituição, tudo bem, que surge não na Grécia, mas em Roma, que vai acabar apoiando o modelo, que é o modelo geocêntrico, que é a Igreja Católica, tá? Então, muitas vezes a Igreja Católica agiu de maneira mais agressiva, de maneira a eliminar ali aqueles que iam contra as ideias, que eram as ideias do modelo geocêntrico, tudo bem? Além de a gente ter ali a influência de Aristóteles e a questão que é da Igreja Católica, a gente pode falar também das observações. Se você observar pela manhã, você vai ver que o Sol vai nascer de um lado e ele vai se pôr do outro. Essa coisa de você ver o sol nascer de um lado e se pôr do outro nos leva a crer que a Terra esteja parada e o sol gire em torno dela. Ou seja, como os gregos não tinham também muita tecnologia, tá bom? Eles acreditavam muito mais naquilo que eles observavam. Então eles eram muito mais adeptos da chamada observação. Belezinha, galera? Tamo bem, tamo pegando. Então aí, questão parte boa ali relacionada a isso. Esse é um erro, né? A gente sabe que em si o modelo correto é o modelo que nós chamamos de heliocêntrico. Professor, o que é esse modelo heliocêntrico? Galera, heliocêntrico está ligado ali a Sol, nesse caso hélio, tudo bem? E no centro, então é o Sol no centro do universo, tá, galerinha? Esse aqui era o modelo que nós chamamos de modelo heliocêntrico. Tinham defensores dele na Grécia? Tinham, tudo bem? Mas esse modelo ele só passou a ser aceito mesmo lá próximo a 1600. Tudo bem, galerinha? Fácil, fácil. Além disso, temos que ficar de olho no quê? Nas coisas relacionadas à tentativa dos gregos de falar o formato do planeta. Então, os gregos acreditavam num formato também, que era um formato errado. Qual que era o formato errado? Eles acreditavam que a Terra era plana. Olha que coisa errada. Olha que coisa errada. Por que eles acreditavam que a Terra era plana? Principalmente, tá, gente? Por causa do que nós chamamos a chamada linha do horizonte. Se você observar a linha do horizonte, você vai ver ela com o formato que é o formato de uma reta. E aí isso levava os gregos a ter a ilusão de que, na verdade, a Terra seria plana. Lembrando, né? Para o grego, a Terra é muito, mas muito pequena. Ela não tem assim o tamanho, que é o tamanho que nós estamos acostumados a isso. O grego ele enxergava como parte da Terra ali somente uma parte da África, uma pequena parte da Ásia, a Europa e somente, ou seja, os continentes do que nós conhecemos hoje não eram conhecidos ali pelos gregos na antiguidade, tudo bem? Por isso eles acreditavam numa Terra que era uma Terra plana. Muitos filósofos defenderam essa Terra plana. E um deles, novamente, foi quem? Aristóteles. Aristóteles defendeu uma Terra que plana, tudo bem? E por ter defendido uma Terra plana, ele também acabou forçando as pessoas a acreditarem nisso, tá bom? Mas, professor, como é que eu comprovaria que a Terra não é plana? Temos alguns argumentos, tudo bem? Argumentos que a gente pode trazer. O primeiro deles é o eclipse. Professor, como assim um eclipse? Sim, o eclipse é quando eu tenho um alinhamento, tá, galera? Entre quem? Sol, que é o bonitinho desenhado para você, Terra e Lua. Então, se vocês perceberem, o que acontece?
A Lua, ela entra na sombra da Terra. Como ela está na sombra da Terra, é possível que a gente observe o quê? Observe a sombra da Terra na Lua. Então, durante o eclipse, você vai ver o quê? Você vai ver a Terra passando a sua sombra na Lua e você vê muito bem o formato, que é o formato de uma curvatura, tá, galera? Ele faz uma curva aqui, aqui tem a Lua, certo? Você vê a Terra entrando aqui fazendo uma curva, certinho? E aí isso dava ali uma boa noção de que a Terra não seria plana, ela seria o quê? Ela seria esférica, tá bom? Hoje nós sabemos também que não é uma esfera perfeita, é uma geóide, tudo bem? Mas pelo eclipse a gente poderia ver, se a Terra fosse plana, você ia ver o quê? Você vê só isso aqui, ó. Olha lá, o que não faz sentido nenhum, tudo bem? Esse é o nosso primeiro argumento. Estou marcando aqui o número 1. Professor, tem mais argumento? Tem. O próximo argumento, muito importante, é o argumento, nós chamamos ele de argumento das constelações. Como assim, professor? Dá uma olhada, galerinha. Se a Terra ela fosse plana, dá uma olhadinha. Uma Terra plana. Se você estivesse nela e estivesse olhando ali para o alto, certo? A gente ia ver o quê? A gente ia ver estrelas. Só que todas essas estrelas numa Terra plana, obrigatoriamente elas têm que ser iguais. Ou seja, não importa onde eu ande, eu veria sempre as mesmas estrelas. E os próprios gregos e nós hoje em dia também observamos que isso não é verdade. Por quê? Porque como a Terra ela é esférica, aqueles que estão na parte de cima do globo, que a gente fala de hemisfério norte, vão ter acesso a esse céu aqui, ó. Esse céu, que é o céu de cima que eu estou mostrando, é o do hemisfério norte. As estrelas do hemisfério norte não serão iguais. As estrelas são estrelas do hemisfério sul. Então, só observando as constelações, nós já saberíamos que está errado o modelo, que é o modelo da Terra plana. Ótimo argumento. E esse é o argumento de número 2. Professor, e o argumento de número 3? O de número 3 era o argumento que nós falamos que é o argumento do barco. Como assim o do barco? Tudo bem? Se você pegar e você estiver na praia, você vai verificar o seguinte, você vai verificar que enquanto um barco está se afastando daqui, ó, você está aqui observando, certo? E aí o barco está se afastando. Se ele está se afastando, se a Terra fosse plana, não importa o que aconteceria, eu veria o barco cada vez menor, mas ele nunca desapareceria, tá bom? Ele sempre estaria lá. Isso numa Terra que é uma Terra plana, tá? Você ia observar todos os momentos. Mas não. Se eu olhar o barco corretamente ali, eu vou estar vendo o quê? Vou estar com a pessoa aqui lindamente. E você vai percebendo que o barco ele vai pouco a pouco sumindo partes. Primeiro sobe o quê? Some o casco. Você fica vendo ali só a parte que é a parte de cima, o mastro, né? E depois você vai ver ele subir completamente, tá, galerinha? Isso indica que o quê? Que na verdade ele está descendo a curvatura da Terra e, portanto, a Terra não seria plana, a Terra seria esférica. Esse é um argumento muito bom. E essa coisa de você estar lidando com a Terra esférica foi utilizada de maneira muito inteligente por Cristóvão Colombo, tá bom? O que Cristóvão Colombo queria fazer, galera? A ideia dele original, tudo bem, era fazer o quê? Era ir até as Índias. Mas isso lá na frente, tá bom? Tô falando ali nas grandes navegações. Cristóvão Colombo ele queria ir até as Índias. Então, as Índias, elas ficavam nessa região, que é essa região aqui, ó. E aqui, desse lado que eu estou colocando, temos o reino, que é o reino aqui de Portugal, e temos o reino, que é o reino da Espanha. Mal desenhado, mas a gente consegue ver. E o que acontece? Aqui no meio, eu tenho essa parte, que é essa parte da África, e aqui o chamado Mediterrâneo. Se uma pessoa quisesse pegar e ir pegar coisas de barco lá na Índia, ou ele precisava pegar e passar por esse caminho e vir até o Cairo, passando pelo canal, que é o canal do Egito, e aí ele chegaria na Índia. Só que isso geralmente se cobrava muito imposto, era caro. O outro caminho possível era ele pegar ele dar a volta na África e sair na Índia. Tudo bem? De barco. Tá, possível também, mas o problema aqui também é gasto. Gasto muito grande. Cristóvão Colombo ele teve uma ideia que é uma ideia genial. Qual que é a ideia dele? Como ele acreditava que a Terra era esférica, a ideia dele foi fazer o quê? Pegar, sair da região aqui de Portugal,
vir navegando nessa direção, ou seja, navegando para cá. E aí, galera, navegando para cá, a ideia dele era dar a volta na Terra e, dando a volta na Terra, chegar na Índia. Olha que coisa genial, né? Ele viu isso numa Terra com a Terra esférica. Numa época, tudo bem, lá próximo a 1480, em que as pessoas enxergavam que a Terra era plana. Também, você vê o tanto que durou essa ideia da Terra plana. E aí, ao ele dar uma volta, ele pegava e faria o quê? Conseguiria chegar até as Índias, tudo bem? Mas o que aconteceu? Nesse meio caminho, quando ele navegou, virou para o outro lado, ele descobriu um novo continente. Esse continente que nós chamamos hoje como continente americano, ou seja, a América. Pegamos essa ideia, galerinha? Então acontece que o Cristóvão Colombo ele contribuiu demais para essa discussão sobre a questão da Terra plana, mostrando que a Terra ela seria esférica. Isso foi o responsável por fazer ele descobrir um novo continente. Galerinha, tá aqui para nós uma revisãozinha. Peguei em duas partes, quebrei numa partezinha, quebrei em outra para nós, mas acredito eu que a gente consegue aí buscar o suficiente. É claro, dê uma olhadinha na apostila, dê uma estudadinha, mas vocês estão aí bem definidos para conseguir uma ótima nota, tá, galerinha? Valeu! Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama o Gerão aí. Tamo junto, é nóis. Bye, bye. Tchau, tchau.